E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai fazer uma análise focada, um verdadeiro raio-x da história do Rio Grande do Norte, pensando exatamente naquilo que as bancas, principalmente a Sebrasp, adoram cobrar. A ideia é ir direto ao ponto, no que realmente decide a aprovação. Vamos nessa? O nosso roteiro vai seguir a linha do tempo, claro, mas em cada parada o foco é cirúrgico, tá? Vamos destacar os temas quentes, aqueles erros clássicos que derrubam muita gente e, claro, as sutilezas que fazem toda a diferença na hora de marcar o X no lugar certo. Bom, vamos começar pelo começo, né? Um período marcado por muita tentativa e erro, por muita resistência indígena e olha, isso aqui é uma mina de ouro para examinador criar questão de prova. Primeiro, o básico que precisa estar firme: o sistema de capitanias hereditárias. A banca não vai perguntar só o que é. Ela vai querer saber se você entende os dois documentos-chave: a carta de doação, que era tipo a escritura do terreno, e a carta de foral, que era o contrato com as regras do jogo, os direitos e os deveres. Entender essa diferença já te livra de uma boa pegadinha. Agora, olha que interessante. Enquanto capitanias como Pernambuco e São Vicente decolaram, aqui no Rio Grande a história foi outra. Um fracasso total no início. Os donatários João de Barros e Ares da Cunha nem sequer conseguiram pisar na terra para valer. Por quê? Principalmente pela resistência ferrenha dos potiguara. A banca adora comparar o sucesso de umas com o fracasso de outras. Fica a dica. Essa linha do tempo mostra bem o tamanho da dificuldade. Repara só, foram mais de 60 anos entre a primeira tentativa e a fundação de Natal. Isso não é um detalhe, isso mostra que a conquista foi dura. O ponto de virada, a data que você tem que guardar, é 1598. A construção do Forte dos Reis Magos foi o que finalmente firmou o pé português no território, sendo decisivo para expulsar os franceses, que, vale lembrar, eram parceiros dos potiguaras no contrabando de pau-brasil. Beleza, Portugal conseguiu se estabelecer, mas a tranquilidade durou pouco. A posição geográfica do Rio Grande do Norte era estratégica demais, um verdadeiro imã para outras potências europeias. E aqui, a gente vai focar nos dois principais invasores, um tema clássico de qualquer prova sobre a história do Estado: franceses e holandeses. Foco total aqui, pessoal, porque essa tabela resolve muita questão. A banca vai tentar te confundir misturando as coisas. É simples, ó. Falou em francês, pensa em pau-brasil e aliança com os potiguara, no litoral. Falou em holandês, pensa em açúcar, em proteger Pernambuco e na aliança com os tapuia, do sertão. Uma coisa é exploração comercial, a outra é ocupação militar. Entender isso é ponto garantido. E aqui, muito cuidado com o erro comum. Não é para associar a ocupação holandesa no RN com aquele desenvolvimento todo que se viu em Pernambuco na época do Nassau. Nada disso. Aqui a história foi de violência, com os massacres de Cunhaú e Uruaçu, e de crise. Essa frase do Tavares de Lira resume perfeitamente o que você precisa levar para a prova. A passagem holandesa foi uma triste lembrança, e não uma era de ouro. Com os holandeses fora da jogada, o eixo da colonização se desloca, sai da faixa litorânea e avança, para dentro, para o sertão. E essa marcha para o interior foi movida basicamente por duas grandes forças. Pensa assim, para ocupar o sertão, a coroa portuguesa usou duas ferramentas. A primeira foi a concessão de sesmarias, ou seja, dar enormes pedaços de terra para quem quisesse se aventurar. A segunda e principal foi a pecuária. O gado era a atividade econômica perfeita para o sertão, não precisava de tanto investimento quanto o açúcar e ia abrindo caminho. Terra e gado foram esses os motores que levaram a colonização para o interior. Alerta máximo de pegadinha. Anota aí, a Guerra dos Bárbaros não foi contra os potiguara do litoral. Esse é o erro que a banca espera que você cometa. Esse conflito foi no sertão, contra os povos tapuia, contra os carires, justamente por causa do avanço da pecuária. Os potiguara a essa altura já estavam em grande parte pacificados. Entender essa distinção é fundamental. Agora a gente dá um salto no tempo para falar de um momento em que o Rio Grande do Norte se tornou protagonista nacional, liderando um importante movimento de transformação social. Essa data tem que estar na ponta da língua, 1883. 5 anos antes da Lei Áurea, Mossoró já tinha abolido a escravidão. Foi um ato pioneiro, de vanguarda, que colocou a cidade e o estado no mapa da luta abolicionista do Brasil. As bancas adoram cobrar esse tipo de pioneirismo. Ok? A pergunta que a prova vai te fazer, direta ou indiretamente, é por quê? O que tinha de diferente aqui que permitiu esse pioneirismo? A resposta, olha só, não está na ideologia, mas sim na economia.
E aqui está o pulo do gato para sua prova. A economia do Rio Grande do Norte não dependia do trabalho escravo como a economia açucareira de Pernambuco ou da Bahia, por exemplo. As atividades principais aqui, como a pecuária e o algodão, usavam muito mais a mão de obra livre. Com isso, a elite local teve muito menos resistência econômica para abraçar a causa abolicionista. Foi isso que tornou o pioneirismo possível. Para fechar nossa análise, vamos para o século XX, para ver como o Rio Grande do Norte teve um papel fundamental num dos maiores conflitos da história da humanidade. A geografia, de novo ela, colocou Natal no centro do mapa da Segunda Guerra. A cidade virou o trampolim da vitória. E não era só um apelido bonito. Era o ponto de partida essencial para aviões, suprimentos e tropas que iam dos Estados Unidos para o norte da África e para a Europa. A base de Parnamirim era, literalmente, a ponte aérea mais importante do Atlântico Sul. E quais foram as consequências disso tudo? Bom, as bancas adoram cobrar os legados. E eles foram muitos. Teve o legado físico, de infraestrutura com bases e estradas. Teve o legado político, com o famoso encontro em Natal entre Getúlio Vargas e o presidente americano Roosevelt. E talvez o mais profundo, o legado sociocultural. A chegada de milhares de americanos transformou a pacata Natal dos anos 40 para sempre na economia, nos costumes, na cultura. Então, olhando para trás, para todos esses pontos, o que a gente percebe é que a história do RN é cheia de particularidades que são prato cheio para pegadinhas. Seja a diferença entre franceses e holandeses, a localização da Guerra dos Bárbaros ou o porquê do abolicionismo ter chegado antes. O segredo não é só decorar, é entender o processo. É essa compreensão dos porquês que vai te diferenciar da massa. Foca nesses pontos-chave que a gente discutiu e o caminho para a aprovação fica bem mais nítido.